Olá, queridos amigos, companheiros de doutrina! Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Então, dá uma pausa no vídeo, corre lá na estante, pega o seu Livro dos Espíritos e vamos estudar! Hoje nós vamos estudar a parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Prelúdio da volta, das perguntas 339 a 343. A primeira pergunta é a pergunta 339. Ela vai tratar da perturbação no momento da reencarnação. A segunda pergunta, a 340, vai tratar da solenidade do instante da reencarnação, da importância desse momento. A terceira pergunta, 341, vai tratar da ansiedade diante da reencarnação. E as duas últimas perguntas do estudo de hoje vão falar dos espíritos que nos acompanham o tempo todo, que são a 342 e a 343. Então vamos lá. A primeira pergunta do estudo de hoje, a 339, vai trazer a comparação do estado de perturbação entre o momento do desencarne e o momento do nascimento. No momento do desencarne, o espírito ele vai da Terra para o plano espiritual, o que é uma espécie de libertação, porque teoricamente o espírito ele se liberta do corpo físico. Então ele se liberta, ele vai para sua pátria verdadeira, que é o plano espiritual. No segundo caso, o espírito vai do plano espiritual para a Terra, que é uma espécie de prisão, porque o espírito ele fica aprisionado no corpo físico e ele adormece muitas das suas faculdades. Ele fica lá enclausurado, aprisionado. Nosso espírito está aprisionado no nosso corpo físico. Então, da Terra para o plano espiritual é uma libertação. Do plano espiritual para a Terra é uma prisão. Mas nesses dois casos, é uma mudança de plano. E o espírito ele precisa se adaptar a essa mudança de plano. Uma adaptação de uma questão vibracional para o espírito. Então, é natural que nesse momento de transição entre os planos ocorra uma espécie de perturbação espiritual. E o que é essa perturbação espiritual? É uma sonolência, uma perda de consciência. O espírito adormece e flui. E passa de plano, troca de plano, ou desencarna ou reencarna. Muitas vezes ele pode adormecer, pode ter sono profundo, ele perde a sua lucidez. Olha, se você que está assistindo aí tiver um sono incontrolável, gente, não luta não, essa sonolência aí, adormece, segue a vontade de Deus que é mais fácil. Deixa fluir, se entrega. Mas essa perturbação ela é proporcional à evolução do espírito. É isso mesmo. Quanto mais evoluído o espírito for, menor a sua perturbação espiritual, porque é maior a sua lucidez. Chico Xavier já relatou que ele tinha lembranças do momento em que ele estava no útero da sua mãe. Ele teve lucidez naquele momento, dado a sua espiritualização. Já nós, espíritos simples, mais desequilibrados e perturbados, mais materializados, quanto maior a nossa materialidade, maior a nossa perturbação e menor a nossa lucidez. Muitas vezes o sono profundo. E essa perda de consciência, ela também é super necessária para que a gente possa esquecer dos nossos erros, para que a gente consiga esquecer do que a gente passou e se renovar.
Então, essa perturbação, ela é necessária, ela é natural e ela é importante para o nosso estado evolutivo, para que a gente tenha a paz necessária para realizar a nossa reforma íntima. E seguindo para a próxima pergunta, que é a pergunta 340, ela vai questionar quanto à importância do instante da nossa reencarnação. Se esse momento é para o espírito um momento solene. Ah, gente, é um momento importante, né? Deus está dando pra gente um corpo, uma oportunidade de viver aqui na Terra, de se reequilibrar, de se ajustar, de evoluir, de progredir. Gente, coisa linda que é reencarnar. É um momento importantíssimo. Só que essa oportunidade de progredir, os espíritos vão dizer pra gente que é como um viajante que vai fazer uma travessia, mas não sabe se vai conseguir chegar do outro lado seguro, se ele vai naufragar, se ele vai ter sucesso. Porque, olha só, é uma oportunidade de progredir, mas a gente sabe que progredir não é fácil. Progredir é muito difícil. Progredir é lutar contra as próprias imperfeições. Exige esforço, luta contra os próprios defeitos, perseverança, reforma íntima e diversas outras dificuldades que a gente passa quando a gente resolve lutar contra a gente mesmo. E nesse momento nós lembramos do livro Nosso Lar, trazido pelo espírito de André Luiz, pelas mãos abençoadas do nosso Chico. Lembramos da personagem Dona Laura, que quando ela vai reencarnar, ela faz uma festa, uma reunião com os espíritos mais íntimos, mais chegados, para se despedir. Afinal, ela vai deixar o plano espiritual e vai vir aqui para a Terra. E nesse momento, ela pede que os espíritos orem por ela, porque ela sabe da dificuldade que é estar aqui reencarnado na Terra. Porque a gente sabe que lutar contra a carne, com as necessidades da vida, é muito difícil. A gente está a todo momento lutando para sobreviver, lutando com a materialidade, contra a materialidade, vivendo no mundo, sem ser do mundo. Exige uma força moral enorme para nós que estamos aqui, para que a gente possa sofrer as necessidades da matéria, mas ainda assim se preocupar com as necessidades do nosso espírito. Então, é um momento super importante para aquele espírito que vai reencarnar. É importante, é solene, é especial, e por ser um momento muito importante, é que na pergunta seguinte, na 341, Kardec vai falar de que essa incerteza de ter sucesso ou não, ou fracassar, vai trazer para o espírito uma ansiedade, uma espécie de ansiedade que vai deixar assim o espírito, nossa, eu tô com medo, mas ao mesmo tempo eu tô com esperança, eu tenho gratidão, mas ao mesmo tempo eu fico ansioso. Então é um misto de sentimentos, porque a gente não sabe se vai conseguir resistir aos arrastamentos. Será que a gente vai conseguir? Então a gente tem, é claro, gratidão pela oportunidade que Deus dá pra gente de reencarnar. Mas ao mesmo tempo a gente tem medo das nossas imperfeições, né? Porque é uma notícia assim, boa e ao mesmo tempo ruim. Porque o sucesso vai depender apenas de nós mesmos. E trazendo aqui para nossa realidade, quando a gente tem que passar por uma situação na nossa vida que pode mudar a nossa realidade. Por exemplo, uma prova de concurso. Naquele instante que eu tô fazendo ali aquela prova, pode mudar minha vida, porque se eu passar na prova eu vou conseguir um emprego bom de um concursado. Uma prova de vestibular, se eu passar no vestibular, eu vou conseguir entrar numa faculdade pública. Uma entrevista de emprego para os mais jovens, a prova de vestibular, né? Então, tudo isso são instantes da nossa vida que são decisivos. Para aqueles que são artistas também, a estreia de uma peça, a estreia de um show, tudo isso traz aquelas borboletas no estômago, aquela ansiedade, aquela dor de barriga, não sei vocês.
Mas eu, quando fui fazer a minha prova de vestibular, eu tive tanta dor de barriga, eu fiquei tão ansiosa. E assim, a gente sabe que tudo isso são comparações materiais. Estamos falando de coisas materiais. Mas para o espírito que tem uma vida eterna pela frente, a existência aqui na Terra é um instante dessa vida espiritual que a gente tem. Mas é um instante que vai definir muitas coisas. Vai definir o nosso futuro, vai definir o nosso estado no plano espiritual quando a gente retornar. Por isso, é muito natural para o espírito ele ficar ansioso, ele ter essa ansiedade no momento que vai reencarnar. Totalmente natural, né? Até pelo nosso estado imperfeito, desequilibrado. A gente sabe, a gente carrega essas imperfeições com a gente. Então, a gente tem esse medo de fracassar novamente naquele mesmo erro que a gente já cometeu. Mas, quando a gente sentir essa ansiedade, vamos lembrar que tivemos um professor, e ainda temos até hoje esse professor, que nos ensinou um roteiro seguro para o sucesso. Olha, não tem erro. É só seguir as lições do mestre. O nosso mestre Jesus já nos ensinou tudo o que a gente precisava fazer para ter sucesso. Ele já ensinou todas as lições e a gente tem todos os recursos necessários para passar na prova. Então, sigamos com esperança, com amor, com tudo que a gente precisa das lições do Evangelho de Jesus. Porque somos ajudados o tempo todo. Jesus nos envia os seus mensageiros para nos ajudar a todo momento. São espíritos que são simpáticos a nós e que nos acompanham em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos que vamos reencarnar, nos momentos que vamos desencarnar, ao longo da nossa vida aqui na Terra, ao longo da nossa estadia como espírito errante lá no plano espiritual. No Livro dos Espíritos, mais adiante, tem um item que fala dos anjos guardiões, dos espíritos familiares e dos espíritos simpáticos, que sempre nos acompanham. E aí, já entrando no assunto das duas últimas perguntas, que são a 342 e a 343, elas vão falar dos espíritos que nos acompanham no momento da reencarnação, no momento da desencarnação, que nos auxiliam durante a nossa vida, que nos visitam em sonho para nos dar conselhos, para nos auxiliar nas nossas dificuldades. E a gente já aprendeu na doutrina espírita que a gente está cercado de espíritos a todo tempo. Encarnados e desencarnados, eles estão o tempo todo entre nós. Nós não estamos sozinhos nunca. Eles estão sempre com a gente. E a gente se liga a eles através do pensamento. Sim, eles pensam e sintonizam com a gente, que também pensa e sintoniza com eles. Então a gente fica ligado através do pensamento, pela sintonia. E as nossas ações, as nossas palavras, e tudo isso vai sintonizando os espíritos conosco. Agora, a pergunta muito importante. Presta atenção nessa pergunta, hein? A questão é: qual tipo de espírito está sintonizado com a gente? Você está sintonizado com qual tipo de espírito? Aqueles benevolentes e de boa vontade que nos auxiliam para o caminho do bem? Ou aqueles ignorantes e perturbados que se comprazem nos nossos defeitos, que alimentam as nossas imperfeições e desequilíbrios? Gente, isso é muito importante. Saber qual tipo de espírito está com a gente. Qual desses espíritos você quer que te receba no momento do seu desencarne? Qual tipo de espírito você quer encontrar lá no plano espiritual? Isso é muito sério. A cada momento das nossas vidas, a gente faz essas escolhas.
Porque Deus, ele sempre envia os seus mensageiros para nos auxiliar e para conduzir ao caminho do bem. Mas a gente precisa sintonizar com eles, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras. Então, a todo momento, quando a gente pensa, a gente está atraindo para perto de nós aqueles espíritos que pensam como nós. Então, todas as nossas atitudes, as nossas palavras, a gente tem prestado atenção naquilo que a gente fala, nas nossas conversações? Será que a nossa conversa tem sido edificante? Será que eu tenho visto programas legais na televisão? Será que os programas que eu vejo me dão sintonia com qual tipo de espírito? São reflexões muito importantes que devemos trazer a cada dia. E é uma reflexão de cada um consigo mesmo. Deixamos aqui, então, a sementinha de reflexão para cada um fazer e saber com qual espírito que está sintonizando. E é por isso que Jesus recomendou para a gente oração e vigilância, porque Jesus também conhece o potencial de cada um de nós e a dificuldade que cada um de nós traz dentro de si. É claro, Jesus sabe que a gente não é perfeito. Jesus sabe que a gente tem ainda muitas dificuldades. E ele sabe que a gente já errou, que a gente vai errar, que a gente ainda tem muitos erros pela frente. Mas através da oração e da vigilância, a gente consegue refletir sobre as nossas atitudes, perceber aonde a gente está errando e ser capaz de consertar. Porque a cada dia, com boa vontade, a gente consegue ir melhorando as nossas próprias atitudes e as nossas sintonias. Então, com a nossa vontade de acertar, a gente ganha a simpatia dos bons espíritos. Poxa, Jesus sabe que eu ainda não consigo fazer o certo, mas aí ele me vê com boa vontade. Aí eu erro, eu falo, gente, não acredito que eu errei nisso de novo. Mas eu vou continuar tentando e eu vou acertar. E aí os bons espíritos nos acompanham para sustentar os bons propósitos que brotam frágeis no nosso coração. E aqueles espíritos que simpatizam conosco podem ser espíritos que são familiares nossos ou amigos, que conviveram com a gente e já desencarnaram e que estão do nosso lado, nos ajudando para a gente conseguir ser melhor. Pode ser espíritos que conviveram com a gente em outras vidas e que também simpatizam conosco, a gente não lembra, mas eles estão do nosso lado. Podem ser os benfeitores da casa espírita, que a gente faz parte e que estão do nosso lado para ajudar a gente a aprender a servir melhor. E são espíritos que simpatizam com a gente por coisas boas que a gente faz. Porque o bem que a gente faz é nosso advogado em qualquer parte. Então, toda vez que a gente faz o bem a alguém, esse bem também volta pra gente como auxílio, pra gente conseguir se tornar pessoas melhores. E esses espíritos que simpatizam conosco e buscam nos auxiliar, eles fazem tudo que estão ao alcance deles para nos ajudar. Eles nos visitam em sonho para dar bons conselhos. Eles permanecem do nosso lado nos momentos de testemunho. Então, eles vão estar conosco e vão receber a gente no momento que a gente desencarnar. E também, provavelmente, estavam conosco no momento solene em que a gente veio reencarnar aqui na Terra. Então fica hoje o grande aprendizado da oportunidade que recebemos de Deus de ter esse corpo, de estar encarnado aqui na Terra. Então que possamos aproveitar o máximo de oportunidades que esse corpo nos traz para fazer o bem, para falar no bem, para pensar no bem, mas que no momento em que nós distraímos e pensamos em algo diferente do bem, que tenhamos a oração e a vigilância para retornar e refletir sobre as nossas atitudes. E que toda vez que nos distraímos, possamos retornar para o nosso equilíbrio na caminhada junto com Jesus.
Que façamos, então, um bom proveito do nosso corpo e dessa oportunidade. E que possamos atrair para junto de nós aqueles espíritos que nos auxiliam para o caminho do bem. Porque Deus e Jesus nunca nos abandonam, estão sempre conosco. Porque Jesus também falou pra gente que nenhuma ovelha do seu Pai, do nosso Pai, será perdida. Então, que possamos retornar para o caminho do bem o mais rápido possível toda vez que a gente se desviar. Então, que a paz do Divino Mestre esteja conosco e que Jesus ilumine o caminho de todos nós, hoje e sempre. Muito obrigada!